Então, mais uma vez, vamos, como sempre, agradecer ao Mestre Jesus pelas oportunidades que tem nos dado de trabalharmos o nosso espírito, procurando cada vez mais esse aperfeiçoamento, superando os obstáculos. E nesta noite, Senhor Jesus, permite a todos nós que tenhamos um bom aprendizado, que a Tua luz, Senhor, nos proteja sempre, direcionando caminhos sempre agradáveis, como tem sido colocado na nossa trajetória, e que possamos, assim, perseverar neste caminho de amor e de paz. Que nesta noite, através da mensagem do livro Coragem, pelos Espíritos Diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o tema Você e Nós, item 30. Que a tua luz envolva todos os nossos irmãos necessitados do teu amor, da tua luz. Te pedimos por aqueles que passam por processos diversos e às vezes não entendem a maneira pelo qual está passando. Hoje nós, pelo menos, já temos um direcionamento onde sabemos dessas situações, mesmo às vezes até reclamando, mas já temos uma consciência de que a tua luz vem trazendo para todos nós a harmonia, a paz e o amor. Abençoa, protege nesta noite novamente a nossa irmã Silvana Pádua, que fará a mensagem da noite. E assim só temos a te agradecer, Pai amado. Agradecer também ao nosso anjo guardião, espíritos bondosos que sempre nos alimenta a paz, a concórdia, e que esta luz permaneça com todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Oi, Darcy. Que assim seja. Tudo bom, minha linda? Oi, princesa. Como é que vai? Oi. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Ivane, boa noite. Boa noite, minha gente. Boa noite. Então vamos lá, né? Podemos começar, Adalberto? Ok, tudo certo. Então a mensagem, esse livro Coragem é um excelente livro, né? Gosto muito dele, gosto das mensagens, acho mensagens assim consoladoras e também com muito conteúdo doutrinário. É interessante que às vezes as mensagens elas são mais suaves, elas trazem o conforto, o acolhimento, nem sempre elas trazem implícito o conteúdo doutrinário, mas esse livro Coragem tem essa característica. São mensagens acolhedoras, que consolam, mas elas também esclarecem, porque trazem, por isso é importante o estudo dele, acho que vocês foram muito felizes com a escolha da obra, porque trazem implícita no texto a mensagem fundamentada em princípios espíritas. Então é interessante, e outro ponto interessante também, que essa mensagem ela foi escrita pelo André Luiz. Geralmente a gente vê mais com essa característica de comunicação, trazendo mensagens, mais o Emmanuel, entre outros, mas na psicografia de Chico Xavier, em livros de mensagem, a gente tem mais familiaridade com o Emmanuel. Mas essa, especificamente, ela é do André Luiz. Então, hoje nós vamos fazer diferente, porque às vezes eu trago outras coisas, tal, vou colocando a mensagem, mas na visão que eu vou retirando ali do texto. Mas hoje nós vamos fazer a leitura do texto, porque o texto realmente ele é muito rico. Então, acho que é bom que a gente tenha esse contato. Então, o André Luiz vai começar trazendo o seguinte parágrafo, o primeiro parágrafo do texto. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para a qual nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos,
seja no campo do progresso, no progresso necessário, ou na esfera da provação retificadora. Achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. Então, esse é o primeiro parágrafo, e a gente já consegue retirar dele alguns princípios doutrinários muito importantes. O primeiro deles, que a gente não pode negar como sendo um dos mais importantes, é a noção do espírito. Porque ele começa a mensagem dizendo espíritos eternos. Este é um dos princípios que fundamenta a doutrina espírita, porque nos permite ver a vida com os olhos espirituais. Então, a partir do momento que a gente se conscientiza de que é espírito, sou espírito, então amplia-se a possibilidade de visão da vida de uma forma muito intensa. Porque quando eu me vejo só corpo físico, só corpo material, a minha percepção de mundo ela se restringe à matéria. Mas quando ele nos traz, nas primeira palavra do texto, somos espíritos não tem somos não, espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução. Então aqui nós temos já dois princípios de grande importância. Espíritos eternos, ou seja, boa noite, Dirce. Ninguém morre enquanto espírito. Então isso quebra um pouco essa visão restrita que a gente tem da vida, porque enquanto seres presos à matéria, nós temos um tempo de validade. E esse tempo de validade, ele está exatamente relacionado à matéria. Então, nós vamos viver cada um o seu tempo necessário, mas vamos passar aqui uma existência em que vamos aprender aquilo que nos é importante para o processo evolutivo. Então, a gente entende que ele começa trazendo a ideia do espírito eterno, que é um conceito importante da doutrina espírita, para logo depois acrescentar dizendo, estamos no ponto exato da evolução para a qual nos preparamos. Então, espíritos evoluem. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a definição de que todos partem do mesmo ponto, só é simples ignorantes, sem saber, né? Ignorante no sentido de não saber. Então, este é o ponto de partida de todos os espíritos. E aí está implícito nesse conceito a lei de evolução, que é uma lei. Que nós não podemos dizer assim, não quero avançar, tá bom assim, bom, cheguei num ponto, tá tranquilo. Não existe essa possibilidade. Então, enquanto espírito, em se tratando da visão espiritual da vida, há uma lei na qual nós estamos atrelados, que é a evolução. E essa lei de evolução nos permite crescer enquanto seres necessitados de crescimento, avançando em conhecimento, em razão, em sentimento. Para isso nós reencarnamos. E ao preparar a nossa reencarnação, nós estamos bem vinculados ao ponto em que nós nos encontramos. Então, interessante a fala do André Luiz, porque ele diz que nós estamos no ponto exato da evolução para a qual nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução dos nossos problemas e tarefas. Então, quando reencarnamos, nós retornamos à realidade material. Importante destacar que o espírito não evolui na erraticidade. Vamos também trazer o conceito que está incluso no Livro dos Espíritos, de que o espírito pode se encontrar em 3 situações. Ele pode se encontrar encarnado, como nós estamos, cumprindo essa etapa evolutiva. Ele pode se encontrar na erraticidade, no intervalo entre uma encarnação e outra. E ele pode se encontrar numa condição em que ele não precisa mais reencarnar.
é quando atinge um nível evolutivo tal que não é necessário mais a experiência na matéria, vinculado à matéria. Então, neste ponto que nós estamos, nesse ponto evolutivo que nós estamos, nós precisamos reencarnar. E é aqui, junto, preso, vinculado à matéria, que nós avançamos. Então, como é que funciona a vida na erraticidade? A vida na erraticidade é como se fosse um curso preparatório para aqui estarmos. Então, ali a gente aprende, a gente se apropria, amplia o conhecimento e a percepção da vida, daí a gente entende a fala dele, de que nós estamos no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução dos nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que nós abraçamos. Então, vejamos. Reencarnamos, nos preparamos para a reencarnação, houve um preparo, e esse preparo, geralmente, ele é feito a partir de estudos. Estuda-se a vida, inclusive a vida material. O Emmanuel tem um livro psicografado pelo Chico Xavier, que chama Pensamento e Vida, se não me engano. Eu tenho ele aqui, estou procurando, mas não estou achando. Pensamento e Vida. E esse livrinho, um livro pequeno, ele foi feito num curso na erraticidade para os espíritos que iam encarnar. Então, deste curso foi escrito, psicografado pelo Chico, o livro, e o Emmanuel explica isso no prefácio. Então, nós nos preparamos para reencarnar. E nos preparamos de que maneira? De acordo com as nossas necessidades. As necessidades que temos são fruto das nossas experiências. As experiências que já vivemos nas inúmeras vidas que tivemos, vidas materiais. E cada vez que nós aqui aportamos num processo reencarnatório, o objetivo para todos é o mesmo: avançar, evoluir, crescer espiritualmente. E para tanto, vamos viver experiências que vão nos ajudar a realizar esse intento. Só que o que acontece? Quando nós aqui chegamos, vinculados à matéria, nós perdemos a memória das experiências que tivemos em outras vidas e também na erraticidade. Mas por que isso acontece? Isso acontece por um cuidado de Deus para conosco. Porque se nós soubéssemos daquilo que nós já vivemos, daquilo que experimentamos, dos erros que cometemos, talvez não suportássemos viver. Então, a medida de esquecimento do passado é uma medida protetiva, visa a nossa proteção. Então, quando nós aqui aportamos, nós vamos recapitular a vida material, né? Começando ali no bebezinho, que não sabe falar, não sabe andar, que é um ser praticamente vegetativo, passamos um tempo ali na barriga da mamãe, depois o bebê nasce e começa tudo de novo, zerando as suas impressões, as suas vivências, as suas experiências. Os espíritos vão nos dizer que até os 7 anos é como se fosse, como se houvesse um esquecimento maior, assim, uma neutralidade das experiências. Não há interferências das experiências passadas nas nossas ações e condutas. Por isso, enquanto pai e mãe, nós temos muita responsabilidade com os filhos que nos chegam, porque temos o dever de encaminhá-los para o bem. E esses primeiros 7 anos, eles são muito importantes para a vida deste ser que está avançando espiritualmente, essa oportunidade de avançar espiritualmente, porque ele vai conseguir ali, como não existe influência do que passou, ele vai poder absorver o que está sendo ensinado com mais intensidade. Então, é importante que esse ensino seja um ensino eficaz, seja um ensino bem realizado, com valores, com princípios. Ah, mas é tão pequenininho, não entende as coisas? Entende. Nós estamos falando de espíritos.
espíritos antigos, espíritos velhos que vêm em corpos infantis, porque esse é o processo evolutivo do ser na matéria. Então, essa fase de neutralidade espiritual, porque não há uma influência daquilo que se viveu no passado, ela é uma fase produtiva para aqueles que estão ao lado deste ser, educando-os, porque vão ajudá-los a inserir na sua estrutura ainda inicial princípios e valores. Então, até os 7 anos, existe essa possibilidade, eles vão nos dizer, André Luiz vai falar disso com mais propriedade, que a partir dos 7 anos começa a haver, não a lembrança, porque a lembrança nós não temos em momento algum. Alguns têm, mas são raros, que nascem com a lembrança de outras vidas. Não são casos comuns, são exceções. Mas então nós não temos a lembrança, mas nós já temos influência de tendências que mostram aquilo que nós já vivemos, aquilo que já fizemos, aquilo que já fomos um dia. É comum, enquanto pais e mães, observarmos na criança uma mudança no comportamento a partir dos 7, que inclusive a gente costuma dizer a crise dos 7. Essa questão dos 7 anos da criança é tão importante que muitos estudiosos da pedagogia, da biologia, marcam essa fase como uma fase importante para a criança. Porque a partir dali abre-se um mundo de possibilidades, tanto materiais, porque é a fase em que a criança começa a entender melhor as coisas, começa a realizar a interação entre os pares de forma mais intensa, percebendo a existência do outro, e também passa a receber as suas informações sutis a partir de tendências. Porque essa é a relação que nós vamos ter com o que já vivemos no passado espiritual. Os espíritos dizem isso a Kardec, que se nós quisermos saber quem fomos, precisamos estar atentos às nossas tendências. O que são tendências? Tendências são aquelas emoções, aqueles sentimentos, ideias que vêm sem que nós elaboremos. Vem de repente, como primeira reação a uma situação. Então, eles ensinam que saber o que nós fomos em outras existências não é algo muito produtivo, porque pode nos trazer situações vexatórias, de grande humilhação, ou então de orgulho exaltado, mas que a partir do estudo das nossas tendências, nós podemos compreender quem fomos ou o que estamos fazendo aqui. Então, a partir dos 7 anos, isso começa a se apresentar. E o que nós preparamos para essa existência? Nós preparamos para essa existência situações que vão de encontro à nossa necessidade. O André Luiz vai dizer que essas experiências estão na esfera da provação retificadora. Ele usa essa expressão. O que é uma provação retificadora? É uma experiência, a prova é uma experiência desafiadora. É aquilo que nos desafia, é aquilo que nos leva a um estado no campo emocional, no campo mental, no cognitivo, que nos leva a um estado de alerta, a um estado de percepção da vida como algo difícil. Então, a prova retificadora é aquela situação que nós vivemos na existência material em que nós somos convidados a dar testemunho do que aprendemos na erradicidade. Só que isso não é fácil. Então, vamos imaginar uma situação real. Gosto de trazer para a vida, isso nos ajuda a entender. Vamos imaginar que vivemos inúmeras existências e ao entrar em contato com a vida em sociedade, a vida material, nós tivemos uma situação bastante negativa para o nosso crescimento espiritual no campo da honestidade. Então, em contato com as pessoas, com os recursos financeiros, fomos desonestos, roubamos, fizemos coisas que não são muito boas,
trazendo à tona um lado pouco virtuoso do ser que somos, por isso estamos aqui, né? Estamos num mundo de provas e expiações, um mundo onde há o predomínio do mal. O mal não está lá no bandido, no opressor, no corrupto, o mal está aqui, está em nós. Se nós estamos nesse mundo, ainda necessitamos dessa prova retificadora, a prova que retifica, a prova que ajuda a melhorar, que conserta, não é? Vamos dizer assim, numa linguagem bem simples. Então, entramos aqui, chegamos aqui, vamos vivendo, estudamos e vamos trabalhar, óbvio, esse é o caminho da vida aqui, não é? Nós estudamos, nos preparamos e aí vamos ingressar no mercado de trabalho. Às vezes não temos a chance de estudar, mas de qualquer maneira ingressamos no mercado de trabalho e ali vamos viver experiências que nos são importantes para o crescimento espiritual, experiências que nós necessitamos. Então, no trabalho, vamos imaginar que somos parte de um trabalho público e somos convidados pelas circunstâncias, a desviar um dinheiro que é público para a nossa própria conta. Então, ali, prova retificadora. Traz dor? Não necessariamente. Traz dificuldades? Certamente. No campo do conflito interno. Porque aí vai surgir aquele embate, faço ou não faço? Então, vamos racionalizando e temos argumentos pró, argumentos contra. Mas qual o problema? Pensamos. Todo mundo faz. Esse dinheiro aí, se não for eu, vai ser outro. Eu preciso tanto, a minha necessidade é real, tenho um filho doente, precisa de tratamento. Vamos encontrando argumentos e lá está a prova retificadora. Agir ou não agir é escolha. Aí a gente entra num outro princípio que é o livre-arbítrio. Ninguém nasce para lesar, roubar, prejudicar, desviar, sair do caminho virtuoso. Porque nós somos filhos de Deus. E Deus é o ser soberano que a tudo comanda, não como aquele velhinho de barba branca, mas como uma imanência, como uma presença na qual estamos todos envolvidos. Mas somos individualidades, temos a nossa história. Então, se Deus é a causa primária de todas as coisas e tudo existe a partir dele, a inteligência suprema, Deus é o bem. Bom, mas vocês poderiam perguntar, bom, tá, tudo bem, mas e a gente não está no mundo de provas e expiações, onde há o predomínio do mal? Você não está dizendo que o mal está na gente? De onde vem o mal se nós somos filhos de Deus e Deus é o bem? O mal é a ausência do bem. Assim define o Kardec no livro A Gênese, quando vai tratar do assunto, ausência do bem. Então, como nós ainda não completamos a nossa estrutura espiritual, o espírito que somos, a qual o André Luiz se refere, com o bem, há lacunas na qual pode ser preenchida pelo mal, o mal proceder, porque nós ainda estamos identificados com a vida material. Ouvi outro dia uma colocação do Décio Andoli, que é um expositor espírita que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, ele é médico e faz exposições extremamente didáticas e interessantes, com todo o cabedal que ele tem de conhecimento da doutrina espírita. Ele faz parte daquela organização, Associação Médico Espírita no Brasil. E ele, então, faz uma colocação que eu achei bastante interessante, porque ele diz que é como se fossem copos plásticos, e esses copos estão vazios, e à medida que a gente vive experiências aqui, a gente vai preencher esses copos. Então, se eles não são preenchidos com virtude, eles ficam vazios, e se estão vazios, qualquer coisa pode entrar ali neles. Então, naquele exemplo que estávamos trazendo aqui, com relação
a situação da prova retificadora, nós estamos ali naquele conflito, fazemos ou não fazemos, livre-arbítrio, liberdade, prova retificadora. A prova significa que nós vamos dizer, o objetivo é dizer não, isso não me pertence, isso não é meu, eu passo dificuldades aqui, essas dificuldades me são necessárias, eu preciso aprender com elas, mas me apropriar do que não é meu não é um bom caminho. Então, aí seria a prova retificadora bem cumprida. Mas como sou livre e tenho livre-arbítrio que me permite fazer escolhas, eu posso ceder e desviar o dinheiro para a minha conta. Quando isso ocorre, a prova retificadora é fracassada. E eu não consigo lidar com aquela experiência de modo a preencher este copinho que o Décio Ando lhe fala, de modo virtuoso, com virtudes. E aí, com isso, eu vou ampliando as possibilidades para que essa prova retorne, não raro, de modo mais doloroso. Então, a vida no planeta Terra, né, essa experiência evolutiva, ela vai nos possibilitar viver essas provas retificadoras e nós vamos nos encontrar exatamente no local que nós necessitamos. Família, companheiros de trabalho, pessoas que caminham conosco, porque isso diz respeito à lei do merecimento, ou seja, é o que eu plantei que eu vou colher. Então, se a família que eu vim é uma família que estimula, pegando esse exemplo da desonestidade, porque às vezes a gente encontra esse estímulo na própria família. Às vezes na família nós vamos ter a educação severa que vai nos dizer não, se não é seu, não deve ser, não deve ser apropriado por você. E a criança vai aprender aquilo desde a mais tenra idade. Às vezes nós vamos encontrar famílias que não ensinam nem isso nem a outra parte, que são neutras. E deixam que a criança vá construindo ali os seus valores e o espírito, então, vai fazer isso apenas com a sua própria bagagem. Às vezes nós vamos encontrar famílias que estimulam isso. Me recordo de ouvir de um senhor na minha juventude, infância e juventude, lá em Minas Gerais, e ele dizia assim, ele era próximo, conhecido dos meus pais, e ele era um homem assim da cidade, já velho, mas bastante peculiar, uma personalidade da cidade assim que chamava a atenção das pessoas, José Carvalho, o nome dele. E ele dizia assim, é preciso enriquecer, se possível, honestamente. Então, essa era a filosofia de vida dele. Certamente é a filosofia que ele passou para os filhos. Então, quando a gente vem numa família que não estimula a experiência, que vai nos trazer o preenchimento com a virtude, o desafio é ainda maior. Mas é o que nós necessitamos. É o que o Espiritismo nos ensina, é o que André Luiz destaca nessa mensagem, quando ele fala da lei do merecimento. Achamos-nos com os melhores familiares, com os melhores companheiros, que a lei do merecimento nos atribui. Às vezes é difícil ter essa visão, porque nós, na vida desafiadora, nesse processo evolutivo que estamos envolvidos, encontramos pessoas que são verdadeiras pedras no sapato. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. E essas pessoas, elas nos desafiam. Às vezes são grosseiras, às vezes são pessoas desagradáveis, que trazem grande tormento, são pedras mesmo, aquela pedrinha que fica ali machucando, ou então, como dizia o apóstolo Paulo, o espinho na carne, que fica ali sempre nos lembrando e nos convidando ao exercício da virtude. Então, é interessante que a gente compreenda
que isso não é castigo de Deus. Às vezes na própria família, né, no meio familiar, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, filhos e pais e mães, às vezes são relações difíceis. O importante é que a gente entenda que isso não é castigo. Deus não castiga. Porque nós estamos no ponto que nós necessitamos. Poxa vida, mas eu mereço essa pessoa na minha vida? Sim. Sinto lhe informar que merece. Que esse não é um merecimento atribuído a essa existência, mas uma série de experiências que nos trouxeram até essa existência na companhia dessas pessoas. E essas pessoas, elas têm algo a nos ensinar. Então, na verdade, não são as pessoas que provocam em nós o sofrimento, a dor, os desafios da convivência. Somos nós que precisamos aprender coisas difíceis que ainda não conseguimos assimilar. E isso é uma das coisas que o André Luiz nos traz nesse primeiro parágrafo. Mas ele continua. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Olha que frase rica essa. A gente quer tanto ter uma vida tranquila, né? Boa, nem sempre às vezes consegue ser feliz, mas a gente quer ter uma vida tranquila, sem muitos atropelos, sem muitos desafios, ou então sabendo lidar com os desafios. E como que a gente encontra isso? Na integridade da consciência. Então, a consciência tranquila de que eu fiz o melhor ao meu alcance, de que eu, infelizmente, ainda trago coisas em mim que não são boas, de que ainda trago sentimentos que demonstram que o copinho da virtude não foi preenchida e que outras emoções e sentimentos tomaram aquele espaço. Então é importante que a gente se olhe com bastante verdade, consciência, para que a gente entenda que viver no planeta Terra, neste processo evolutivo, é processo. A gente entra em contato com a doutrina espírita e é uma doutrina maravilhosa, é uma doutrina que nos enche de esperança. Bom, pelo menos assim é comigo. Eu não estaria hoje onde eu estou se não fosse a doutrina espírita. Eu a conheci, eu tinha 20 e poucos anos. E desde então venho estudando a doutrina espírita e ela sempre faz muito sentido. Mas eu não trago na minha estrutura de personalidade dessa existência, que reflete a minha história espiritual, eu não trago a virtude já bem delineada. Estou em busca. Mas é preciso entender que ainda estou muito longe da referência que é Jesus. Então, às vezes, eu vou me ver com sentimentos horríveis. E que outras pessoas vêm e apontam. Outro dia, num diálogo com a minha filha, um diálogo duríssimo, ela tem 18 anos. Ela me mostrou uma realidade a meu respeito, que é a maneira como ela estava vendo naquele momento, naquela circunstância, que era terrível. Infelizmente, eu tive que concordar com ela. Sim, ainda sou isso tudo. Ainda tenho essas características. Não vou negar e dizer que não as tenho, porque eu as tenho. Não gostaria de tê-las, mas tenho. E isso traz a noção de consciência tranquila. O que tranquiliza a consciência é manter uma aparência ou uma ilusão de um nível espiritual que eu ainda não possuo. Então, essa consciência tranquila que o André Luiz se refere, ela é muito importante na caminhada evolutiva. E ele continua.
todas as afeições, problema em nossa trilha de agora constituem débitos de existência passada que nos compete ressarcir. Então, quantas afeições, problemas nós temos? Às vezes nós temos nessa relação mesmo que estou dizendo para vocês, de mãe e filho. A relação que é uma relação farta de problemas, porque enquanto mães e pais somos imperfeitos, filhos também, filhos e filhas, então essa é uma relação cheia de dificuldades. Afeições, problema. Ou seja, já sinto afeição, já tenho o sentimento, o lampejo do sentimento que vai um dia nos fazer elevar, que é o amor, mas ainda tem problemas em mim, não no outro. O outro é uma história que diz respeito a ele. As afeições, problemas que trago na minha existência são desafios para mim, na minha trajetória espiritual, no meu crescimento. Então, elas fazem parte, são frutos dos débitos da existência. O Emmanuel vai dizer numa mensagem nesse livro Pensamento e Vida, que nós recebemos de volta nas relações, e ele está falando da família, sobretudo na família, os clichês que nós plasmamos na vida dos outros. Então, o que é isso? Numas experiências que a gente já teve em outras existências, nós, nas relações que estabelecemos, aquilo que fazemos plasma aquela experiência. E ela fica plasmada no espaço e no tempo e nos são devolvidas numa outra época que nós não compreendemos o que foi, e às vezes nos vitimizamos. Poxa, como eu sofro. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu sou uma boa pessoa. Eu busco, eu procuro melhorar a minha melhoria íntima. Mas estamos recebendo, às vezes, algo que foi plasmado no espaço e no tempo muito antes deste momento em que nós nos encontramos. E aí, quando recebemos aquela experiência, ela nos provoca os sentimentos que outrora nós provocamos no outro. Percebem como isso é complexo e é entranhado? E a vida é um grande desafio que nós estamos vivendo e nós vamos destrinchando essas experiências sem deixar de entender que não estamos sozinhos em nenhum momento e que temos dificuldades sim, mas que temos facilidades também. E ele diz, se as afeições, problemas constituem débitos de existência passada que nos compete ressarcir, as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, para utilizarmos a vontade própria na construção da mais ampla felicidade por vindoura, entendendo que a vida nos devolve aquilo que nós damos. Acho belíssimo esse conceito. Acho um dos conceitos mais ricos, dos princípios mais ricos que a doutrina espírita nos oferece. Temos os desafios das afeições, problemas, temos também as facilidades que nos devolvem as coisas boas que já foram feitas, porque por mais que ainda estejamos no caminho evolutivo, já houveram coisas boas que foram feitas. Não foi tudo ruim, senão não estávamos aqui. E as facilidades que a vida nos traz, e ela traz. Às vezes são vidas extremamente desafiadoras, mas tem algumas áreas que fluem com tranquilidade. E este fluir significa a resposta da vida. Tem muitos desafios, sim, mas também tem conquistas. Tem coisas que já foram conquistadas, assimiladas. Então siga o fluxo, entenda como é importante a experiência que está vivendo. Entendendo que a vida vai nos devolver aquilo que damos. E se estamos hoje recebendo espinhos,
podemos começar a semear frutos doces a partir de agora, com a nossa consciência. Não é nos tornando virtuosos do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Mas nos tornando conscientes de quem somos, o que estamos fazendo aqui, o que essa experiência significa na minha vida. Isso permite com que os frutos que eu vou colher no futuro sejam mais doces do que os espinhos que estou colhendo agora. Então é importante a mensagem, importante essa indicação que ela nos traz. Deixa eu ver se é o último aqui. Não, né? O penúltimo parágrafo ele diz: na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize. E permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se errarmos, estejamos decididos a corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Acho isso lindo, de uma beleza muito expressiva. O tempo é o Senhor da vida. E o tempo nos convida a este equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos. Porque se não somos, não podemos oferecer. Na ilusão de que já somos, quando na verdade não somos. Então o tempo vai nos trazer o preenchimento do copinho com a virtude. A partir das nossas experiências, do nosso aprendizado, até lá, vamos aprender uma noção de equilíbrio que é muito interessante, que eu li num livro chamado Ícaro Redimido, de um médium lá de Minas Gerais, chamado Gilson Freire, um livro muito rico de conteúdo espírita, de qualidade, e ele traz uma noção de equilíbrio interessantíssima, porque a gente às vezes ouve e pensa que o equilíbrio é o caminho do meio, né? Então nem lá nem cá a gente anda no caminho do meio, e essa é a noção de equilíbrio. A psicografia do Gilson, se não me engano o espírito chama Adamastor, a fala do Adamastor vai nos dizer que o equilíbrio funciona como um pêndulo. O que o pêndulo faz? Ele vai, volta, vai, volta. Então, nessa etapa evolutiva em que nos encontramos, o equilíbrio é voltar. Então, às vezes, numa determinada situação desafiadora, eu venho para a raiva. Ainda sinto raiva. Não queria fazer o quê? Ainda sinto. Faz parte da minha estrutura, não sou pacífica, não sou generosa, ainda sinto raiva. Então, eu venho com a experiência da raiva, mas volto, retomo, consciente. Por que sinto raiva? Por que essa experiência me deixa tão raivosa? Quando eu amplio a minha consciência acerca do meu próprio sentimento, volto para cá. E consigo ter o outro lado da experiência, que é a brandura. Mas ainda não adquiri a virtude, então não permaneço lá. Mas eu consigo ir e vir. E essa é a noção de equilíbrio, que eu acho belíssima, muito interessante. Essa questão também de como lidar com o erro, a gente vem de uma formação judaico-cristã de vidas, né? Em que nós fomos ensinados com a ideia do pecado. E outro dia ouvindo também, foi até na fala do D.S. Andoli, e eu já tinha ouvido isso antes, porque tem um autor que eu gosto muito, que estuda o Evangelho, chama Pastorino, Carlos Torres Pastorino. O Pastorino traz a definição das palavras, ele conhece a língua hebraica e ele então traz a tradução de modo bem assertivo. E ele fala da tradução da palavra pecado, de acordo com o que diz a língua, que nós aqui aprendemos com tanto peso, mas ele vai nos dizer que é errar o alvo.
o significado da palavra pecado, na acepção correta da tradução da palavra hebraica, é errar o alvo. Então, o erro faz parte da experiência humana. Nós estamos aqui aprendendo, e o nosso aprendizado, enquanto seres espirituais em evolução, ele se fundamenta no erro. Então, não há nada de, oh meu Deus, errei, e agora estou perdido. Não, a doutrina espírita desconstrói essa história. A doutrina espírita nos diz, no Código Penal da Vida Futura, que está contido no livro Céu e Inferno, que nós vamos viver a experiência do erro, evitando a culpa, porque a culpa não nos leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, ela nos faz perder a noção de quem verdadeiramente somos. Então ele vai nos trazer a possibilidade, que é a possibilidade que a doutrina nos oferece, a doutrina espírita nos oferece, que é muito rica, porque é diante do erro 3 situações. Arrependimento, porque reconheço que errei. Quando reconheço que errei, percebo, e ao me arrepender, sofro. Com o arrependimento vem a expiação, a dor pelo erro, que é tão natural. Erramos e aquilo dói, poxa, não devia ter agido dessa maneira, mas ao invés de nos prender na culpa, vem o 3º passo, que é reparação. Então, se eu errei, se eu sofri com este erro, eu vou tentar de alguma maneira consertá-la. Mas e se com quem eu errei eu não consegui mais fazer, porque já não está mais aqui? Não tem problema. Não tem que ser necessariamente para a pessoa em que o erro foi cometido, porque a questão são circunstâncias. O foco somos nós. Então é olhar para si e entender o que este erro significa na minha vida, onde houve o problema. E ao entender isso, começo a me conhecer um pouquinho mais em uma outra circunstância, numa outra experiência, em outra situação, eu posso viver de modo diferente. E aí, a reparação. Isso é muito bonito e profundo, este conceito. E por fim, ele fechando a mensagem, no último parágrafo, ele diz: você e nós estejamos convencidos diante da providência divina que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação ou ascensão, e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Belíssimo trecho fechando a mensagem, que é uma mensagem extremamente rica de aprendizado. Então, a providência divina, ela nos sustenta em todas as circunstâncias. Mesmo que não haja merecimento, mesmo que já tenha havido muitos erros, erremos o alvo infinitas vezes, estamos errando o alvo há muito tempo, mesmo que isso ocorra, a providência divina não cessa. A providência divina é o amor de Deus por nós. E o amor de Deus por nós, ele transborda. Então, diante das experiências, nós somos os autores da nossa história. O papel da providência divina, que significa os benfeitores espirituais que estão à nossa volta, as facilidades que nós já conquistamos, que a vida nos traz, as dificuldades que são desafios, mas a escolha é nossa. A construção é nossa. Nós é que vamos escolher entre melhorar ou agravar. Então a vida me traz a situação. Cabe a mim decidir. Eu vou melhorar a minha condição espiritual ou eu vou agravar a minha condição espiritual? Para tanto, eu preciso me conhecer. Preciso saber quem sou, o que estou fazendo aqui, quais são os meus propósitos. E com isso, eu vou entendendo que essa existência ela ocorre através de um processo interminável de escolhas. Então, eu vou ter que o tempo todo decidir
para onde ir e descobrir a razão do meu querer. Olha que importante isso. Não é só decidir para onde ir. Eu preciso descobrir por que eu quero ir por ali. Porque essa é a razão da minha vontade. Ao decidir para que caminho ir, nós nos tornamos responsáveis por nós mesmos. Mas olha, tem algo importante aí. Nos tornamos responsáveis também pelos que estão à nossa volta, as pessoas que nos observam, as pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que muitas vezes nós somos referência. Filhos, cônjuge, amigos, pessoas que trabalham conosco e que nos observam. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos, mas a nossa ação repercute na vida do outro e a gente tem que ser cauteloso ao fazer as nossas escolhas. As coisas que escolhemos aqui, as nossas obras, elas trazem o nosso passado, revivendo situações no presente. A nossa vida atual não é improvisada. Achar que tudo é acaso, que foi casual a experiência, é ingenuidade. Nada surge do nada. As decisões que são tomadas ontem se refletem hoje. E muitas vezes são causas de situações que ocorrem nessa existência que nós desconhecemos, mas que são reflexos. Então é interessante que a gente pense, porque pensar é muito importante. Pensamento, vontade, ação, são forças que lançamos e darão origem a outras forças. O André Luiz diz no livro Ação e Reação, que toda ação ou movimento deriva de causas ou impulsos anteriores. O espírito é constrangido a viver no centro de suas criações. E quando nós pensamos, nós libertamos forças e ficamos sujeitos ao retorno delas, nesta ou em outra vida, que poderá nos fazer provar o fel ou o mel. Então, olha, ele não está falando de ação, não, ele está falando de pensamento. Então, são reflexões importantes, porque ele diz, concluindo aqui o nosso estudo, André Luiz, no livro Ação e Reação, ninguém se evade das consequências dos próprios atos. As consequências são inevitáveis no processo evolutivo de todas as criaturas. Conforme seja a ação, desencadeia-se a reação. Por isso mesmo, o ser humano vive segundo age. Nem sempre os resultados são imediatos. Há tempo para semear, quanto existe para colher. E cada planta produz na época própria, segundo a espécie a que se ajusta. Cada alma estabelece para si as circunstâncias felizes ou infelizes em que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões. Sentimentos, ideias e decisões vão nos trazer de volta experiências felizes ou infelizes. Então, que saibamos fazer escolhas boas, escolhas que nos ajudem a preencher os copinhos que estão vazios com o bem que está em nós, porque somos filhos de Deus, mas que está temporariamente interrompido o fluxo em função da nossa ligação com a vida material, da nossa identificação com a vida material, que nos impede de acessar o bem que está em nós, porque somos filhos de Deus, mas que depende das nossas ações, dos nossos pensamentos, sentimentos, para que a gente
possa acessá-lo, trazê-lo para preenchimento desses copinhos, nos tornando pessoas verdadeiramente virtuosas. Este que é o objetivo, que isso demore séculos, milênios, não importa. A providência divina é generosa, nos ampara e nos espera sempre. É isso, Adalberto. Alguém quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma situação? Alguma dúvida? Acréscimo? Fique à vontade. Pode falar, Fidelis. Rapaz, essa leitura desse texto é muito enriquecedor. Verdade. Você falou sobre a lei do merecimento, o exercício da virtude, integridade da consciência e resposta da vida. Tudo isso no nosso cotidiano dia a dia, né? Você foi muito bom sobre esse texto, sua reflexão foi muito boa, sua didática também, entendeu? Bela reflexão. Um texto muito rico para a nossa sobrevivência. Parabéns, viu? Muito rico. Eu gostei muito de sua reflexão sobre o texto, né? Apesar do texto estar pequeno, eu estou acompanhando também o texto aqui pelo computador, e é muito enriquecedor mesmo. Gostei, parabéns. Parabéns ao grupo pela escolha da obra, uma excelente obra. Muito boa mesmo. Ok, está aberto aí para outras pessoas fazer um comentário. Obrigada, Fidelis. De nada. Só temos a agradecer sempre por esta contribuição. Todos nós estamos felizes de ouvir mensagens que só traz consolo e conforto para a nossa trajetória. Porque estamos num mundo onde a gente ainda está acostumado a reclamar muito, a exigir muito, e, na realidade, a mensagem já nos mostra os pontos que temos que estar sempre buscando essas reflexões, e aí a gente tem que observar que a gente tem que pensar para falar e não falar para depois pensar. Verdade. Porque é um caso seríssimo, que quando a gente lança a palavra, aí depois para refazer, o problema é sério. Então, é o que acontece com as nossas reencarnações. Ah, mas eu sofro demais, fulano tem uma vida suave, não faz nada e está milionário, está isso, está aquilo. Mas, na verdade, o próprio Jesus disse, cada um tem a sua recompensa aqui na Terra. Agora, do lado de lá, é diferente. Porque se a gente tem a recompensa aqui na Terra e não se esforça mais, vive no bem bom, é preciso que a gente observe que, além de viver no bem bom, tem que olhar o outro também. Então, fazer o bem, buscar esclarecimentos, os auxílios, em tudo, enfim, porque somos todos irmãos. Muito bem, muita paz. Parabéns, Silvana. Você, como sempre, suas palestras são louváveis. São reflexões maravilhosas. Deus te abençoe, minha criança. Jesus que ilumina sempre seus caminhos. Obrigada, minha linda, obrigada. Deixa meu coração quentinho quando fala assim, minha criança, que a gente vai envelhecendo, né? Já não tem mais pai nem mãe. Então, acho que é muito bom. Obrigada, Darcy, por esse calor. A nossa criança interior, meu anjo, a nossa criança interior, jamais devemos deixar ela morrer. Com a inocência dela, com a sabedoria, aquela maneira suave, leve, ela nos ajuda a crescer. É essa criança que vai nos ajudar sempre. Então, todos nós temos essa criança. Verdade. Eu te agradeço por você me lembrar da minha. Obrigada, querida. Gratidão, Silvana, pelas grandes reflexões da palestra de hoje. Eu amei. Muito obrigada mesmo. Obrigada eu, querida.
Oi, Dirce. Oi. Fala, minha Então, linda. Tá tudo bem por aí? Frio? aqui em São Paulo tá frio. Hoje Gelado? mesmo, 14 graus, diz que Ui! amanhã vai estar 10, Ui! aí fica ruim. Nossa Senhora! Não, Silvana, eu gosto muito das suas palestras, né? Porque Sim. você fala de um jeito que a gente se sente assim consolado, né, de não ser aquela pessoa perfeita. E isso é uma coisa, hoje mesmo eu estava pensando assim, eu estava tomando banho, estava pensando, meu Deus, se eu desencarnar. Olha o que eu estava pensando na hora do banho. Se eu desencarnasse agora, aí perguntasse, disse, as suas lutas, quantas você venceu? Ah, Eu diria, eu não saberia responder. Você entendeu? Aí, olha que eu estava pensando, hoje eu estava pensando nisso no banho. Aí outra coisa que me chamou a atenção foi do ah, alvo que você falou. Quantas vezes nós atiramos a flecha e não acertamos o centro, né? Eu acho que a uhum. maioria das Ah, vezes. Mas maioria. isso não quer dizer que estamos falando de flechas. Estamos falando do dia a dia do ser humano, né? Quantas vezes Uhum. a gente disse o sim com o sim, quantas vezes a gente dizemos o sim quando queremos falar o não. Né? Eu acho que isso também é as nossas frechas do dia a dia. E outra coisa que eu lembrei de uma história, acho que vocês sabem, né, que vocês são, assim, vocês lêem bastante, foi de uma história que eu li Ah, hoje. ah, Eu não tinha escutado. Um espírito sem evolução, né? Vai falar assim, aquela palavra que eu não gosto de falar lá, ah, demônio, essas coisas assim. Aí é ele uma foi, evolução mesmo. é, aí ele foi lá, né? Vocês devem saber, se soltou o cavalo. Ah, Aí o cavalo foi lá, comeu toda a plantação do vizinho. O vizinho foi lá, pegou e matou o cavalo. Aí o outro foi lá e matou o vizinho. E foi uma matança geral. Aí matou o filho, né? O filho também foi lá e matou, depois mataram o filho, mataram a mulher, essas coisas assim. Aí depois um chegou para ele assim e falou: Nossa, por que você fez isso? Olha quantas pessoas que morreram por causa de você. Ele falou: Eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. olha, tá vendo? É. Entendeu? Então, Não conhecia, não. Legal a história. porque assim, eu vejo assim, a escolha é sempre nossa, né? Porque realmente É. ele falou, eu não matei ninguém. Eu só soltei o cavalo, e aí as Hum, consequências. Então, mas a é. gente tem que. Eu achei bem interessante, sabe, Muito. aquela história. Mas é isso, Silvana, Ô, minha parabéns. Assim. querida, bom te ouvir, gosto sempre dos seus relatos, sabe, Disse? A gente lida muito mal com a morte, né? Mas eu acho que a gente, isso que você fez no banho deveria ser uma experiência comum na vida da gente. A gente deveria encarar ela de frente, afinal de contas, uma hora ela vai chegar. Até mesmo para quem é jovem, né, que tem a vida toda pela frente, a gente não imagina que um jovem vai deixar a vida material. Mas às vezes acontece. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai de alguma forma se aproximando. Então a gente precisa aprender a encarar. Achei esse exercício que você fez no banho um ótimo exercício que todos nós deveríamos fazer, sabe? Eu tenho lidado muito com isso porque eu tenho uma irmã que está com câncer e tem sido muito doloroso assim para mim, né? Porque gosto muito dela. A gente vive longe, ela mora em Minas Gerais, não se vê muito, mas temos nos falado sempre. Mas a ideia da morte está muito presente, porque é um câncer que já tem metástase, então ela já está assim, bem complicada a situação. Então eu sempre tento falar com ela, bom, vai se preparar porque a vida trouxer. Se a vida trouxer a cura e você continuar vivendo, ótimo. Se não, e você for viver a vida espiritual, bom também. A vida segue. E acho que essa é uma coisa que tenho refletido muito sobre isso na minha própria vida. A gente precisa olhar para a morte, não ficar fingindo que ela não existe. Não, não vai morrer, não, vai curar, vamos pedir a cura. A gente não sabe se a cura é o que necessita, no caso dela, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Acho importante essa reflexão, você ter colocado isso também, porque às vezes a gente foge dessa realidade e a gente precisa olhar para ela. Então, porque assim, Silvana, que nem você falou, eu estava lembrando de um sobrinho. Você vê, esse sobrinho era um rapaz novo, ele tinha 30 e poucos anos, ele Ah, também desencarnou por um câncer, né?
E aí eu moro aqui em São Paulo, ele mora numa cidade perto, mas dá para ir, 20 minutos de carro. Aí eu cheguei lá, e ele, nossa, ele sempre foi carinhoso com a tia, sabe? E eu também. Aí eu cheguei lá, eu vi o estado dele, eu não consegui falar assim, não, você vai se curar, você vai. Eu não consegui, porque aí eu acho que aí eu colocaria, assim, pensamentos na cabeça dele, até. Então, aí que eu não soube o que fazer, entendeu? Eu só falei, vamos orar, vamos continuar a oração e que seja a vontade de Deus. Expliquei para ele, todo nós temos um dia da partida, a gente não sabe o número da gente, só falei isso daí. Mas eu, assim, quando uma pessoa está em fase terminal, para começar, eu não peço para Deus deixar, não. Eu falo, Senhor, faça o que tem que ser feito. Porque eu, assim, e eu não tenho coragem de falar assim, não, você vai sarar, você vai ficar bom. Eu acho que ali eu estou mentindo, passando uma coisa para a pessoa. Eu não sei bem explicar isso. Aliás, eu não sei explicar bem o espiritismo, você sabe, né? Mas eu não consigo falar, sabe? Uma pessoa terminal, assim, você vai. Não consigo, Silvana. É uma coisa assim. Acho que você fez a melhor escolha disso, quando você falou para ele, né? Todo mundo tem a sua hora, ninguém sabe. Às vezes a gente pode ir primeiro, não é? Mesmo estando ruim, mesmo estando ali por um fio. Tem gente que infarta. Ninguém sabe. Acho que você foi muito feliz. Mas hoje eu fiquei, assim, engraçado, Silvana, no banho vem cada pensamento, assim, sabe? Aí esse pensamento, eu falei, meu Deus do céu, se parasse agora, né? Assim, eu estava fazendo, no banheiro eu faço aquele exercício de respirar com o banheiro, com aquele ar, né? Aí eu falei, se parasse agora, como será que o que eu ia falar lá do outro lado? Porque, assim, até pouco tempo eu não acreditava no outro lado, não, e nem pensava na morte. A morte eu morria de medo de morrer. A gente tem mesmo. Mas é assim, sabe? Eu estou aprendendo no Espiritismo, ele me deu as respostas, né? Às vezes eu não aceito todas, para falar a verdade. Tudo bem. Mas eu estou, assim, as respostas, né, que eu aprendi a aceitar. Aceitar não, acreditar que pode ser assim. E estou aqui, né? Assim, para falar a verdade, eu erro mais o alvo do que eu acerto. Minhas flechas parecem que estão tortas. E todos nós, né, querida? Mas é isso. Tá joia, Disse. Obrigada pela sua participação. Acho que podemos finalizar. Fidelis que levantou novamente a mão. Sim, Fidelis. Silvana, aqui tem um parágrafo, aqui eu acho que é um parágrafo que ele diz assim, é o que estamos conversando aí, né? Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Isso. Texto bem ilustrativo, muito lindo, né? Muito lindo. Muito bom esse texto, muito profundo. Enriquecedor também, né? Muito. Tá certo. Obrigada. Queria falar. Então, é agradecer mais uma vez ao Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, e assim pedir para Silvana fazer a prece final da Doutrinária da Noite. Muita paz a todos. A gente vai pensar em Jesus, né, que sempre esteve tão presente ali na nossa vida, nas histórias que ouvimos, na própria história de vida dele, que nós, desde pequenininhos, estamos entrando em contato, e então, mais que isso, né, na proteção, no amparo. Então, vamos mentalizá-lo entre nós, nos trazendo conforto, aconchego. Os desafios são muitos, ainda somos bem pequeninos, e o Senhor bem sabe, porque nos conhece, sonda os nossos sentimentos mais íntimos, sabe que ainda temos muito que aprender, muito que caminhar, mas nem por isso nos ama menos. E é o seu amor que nos sustenta na vida, é Ele que nos faz prosseguir, que nos ajuda a avançar. Por isso, nesse momento, Senhor Jesus, nós te pedimos por todos nós,
os que estamos aqui ouvindo este estudo, conversando, dialogando, trocando, os que possam nos ouvir posteriormente, que a sua presença seja sempre o roteiro, a referência de nossa vida, que saibamos observar o seu amor por nós, no sentimento de conforto, acolhimento que temos muitas vezes nos momentos de maior dificuldade e dor. Que a sua presença traga paz a todos os corações, traga também conforto e alívio aos que estão enfermos e aos que necessitam do seu amparo, seja em que circunstância for. Que a sua presença seja o nosso porto seguro e que saibamos viver em cada instante, compreendendo e agradecendo por tudo que nos tem ofertado nessa existência. Que assim seja.